Muito bem, vamos fazer uma oração, né? Vamos entrar na palavra de Deus. Antes de nós começarmos, vamos orar. Curva a sua fronte, Pai, em nome de Jesus. Traz a tua bênção para essa noite. Abre nossos ouvidos, mente e coração para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Cremos no teu poder, que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. E assim, ó Deus, prepara o nosso coração, Pai. Usa a minha vida nesse momento. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. E nessa noite eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem está aguardando algo de Deus aí há muito tempo? Quem não levantou a mão, está aguardando nada? Está tudo bem aí? Mas eu creio que, acho que todos nós temos algo de Deus que estamos aguardando, não é verdade ou não? Vou fazer a pergunta de novo, quem sabe você não entendeu. Você está aguardando algo de Deus já há um bom tempo? Amém? Não, não é amém, estou. Né? Estou aguardando, não é verdade? Está aguardando ou não? Eu também estou aguardando. Eu aguardo uma bênção de Deus há 26 anos. Eu já fiz a conta, estava falando com o irmão, 26 anos eu estou aguardando algo de Deus. 26 anos mais, olha. Mas eu creio que não vai demorar mais 26, não. Eu creio que deve estar para chegar. Né? Mas eu quero falar algo para nós, para o seu coração, para o meu coração também, que é um princípio muito poderoso na palavra de Deus, que chama o tempo Kairos. Né? Diga aí, tempo Kairos. Eu dei o nome aqui desse tema como o tempo favorável de Deus. Diga aí, o tempo favorável de Deus. Então, o tempo Kairos é o tempo preciso, aquele tempo favorável, o exato para uma decisão e para uma ação. Veja, é o tempo correto, ou seja, a estação correta, o momento certo, aquela oportunidade que Deus nos dá, onde Ele abre para que você atue neste momento. Dá para entender, amém? Vai ficando velho, já não está enxergando mais nada, né? Assim, então vou pregar de óculos aqui. Então, biblicamente, existe um sentido, o tema é o sentido de que o Kairos, ele quer dizer o tempo favorável de Deus. Há um tempo que Deus trabalha e traz para nós algo favorável na nossa vida, e na palavra de Deus isso se chama tempo favorável. No livro de Isaías, capítulo 39, diz que é um tempo aceitável, onde Ele nos ouve. E é importante que a gente entenda isso, que nem todo o tempo que você pode, não é todo o tempo que você pode fazer certas coisas. Há um tempo aceitável, é um tempo favorável, mas ele não é o tempo todo. Veja bem, se você vai viajar de avião, pensa aí numa viagem que você fez ou está programando. Se você chega atrasado para o seu voo e o avião parte, não adianta você ficar bravo porque deixaram você para trás. Foi você que chegou atrasado. Dá para entender? Sim ou não? Então você precisa chegar no tempo certo, no horário certo para você embarcar, despachar suas bagagens, para que você possa receber a bênção que a sua companhia aérea te leve para o lugar que você planejou e você chegue no tempo certo. Então, no mundo espiritual, esse tempo certo, ou seja, isso se chama Kairos. Guarde esse nome. Kairos é uma palavra de origem grega, quer dizer o seguinte, significa momento certo ou momento oportuno. E era um termo muito usado numa questão de tempo do termo militar, utilizado na época. Ou seja, o tempo militar para um ataque, para uma investida sobre uma situação de uma guerra. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio 1, 41 a 46 e vamos começar a explanar um pouquinho sobre isso. O texto diz assim: Então respondesses e me dissesses, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus, e armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, estivesses prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecesses e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram
desde Seir até Ormã. Tornando-vos, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Então veja, vamos pensar nesse contexto desse texto. O Senhor tinha mandado o povo subir e ali tomar posse da terra. Quando Deus então ordena isso ao povo, o povo decide aguardar um pouco, não subiu para a guerra. Moisés, inclusive, insiste que eles deveriam subir, mas o povo ali diz, não quis guerrear. E diz a palavra de Deus aqui, que vamos dizer, que passou o tempo e de repente eles disseram, olha, acho que nós pecamos, vamos subir agora para guerrear. Arme-se todos. Aí o povo se prepara, se arma, se prepara para a guerra, eles tinham as estratégias, tinha tudo que tinha que ser pensado, tinha o exército, tinha as estratégias, estavam treinados, tudo estava pronto, porém aí o Senhor disse, olha, agora não, vocês não vão subir agora. Mas pensa, o Senhor não tinha dito para eles subirem? Sim, só que o Senhor tinha dito para eles subirem algumas semanas atrás, não nesse momento que eles queriam. O tempo kairos agora já não estava mais presente nesse contexto. Veja que Deus continua sendo o mesmo. O povo continuava sendo o mesmo. As armas continuavam sendo as mesmas. Os inimigos ou o inimigo continuava sendo o mesmo. Mas o tempo passou. E a gente precisa entender que há um tempo preciso para todas as coisas. E se a gente não atua nesse tempo preciso, conciso, nós não chegaremos às vitórias que nós queremos ter para nossas vidas. Então, quando a Bíblia diz lá em Tiago que junto com a prova Deus proverá a saída, é verdade. Só que a saída não vai estar sempre aberta. É isso que nós precisamos entender isso aqui. Há um tempo para você escapar de algumas coisas. A palavra de Deus diz que há um tempo para você prosperar, diz que há um tempo para você semear, diz que há um tempo para você colher. E o problema é quando nós decidimos que somos nós que determinamos qual é o tempo certo. Mas o tempo, quem determina, meus irmãos, é Deus. Amém? O tempo quem determina quem é? Deus. E a Bíblia diz claramente que Deus tem o tempo das estações debaixo do seu poder. E se Deus diz que é um tempo de semear, você vai semear. Se Deus diz que agora é um tempo para colher, você vai colher. Se Deus diz que agora é o tempo de você rir, vai lá e ria. Se Deus diz que agora é o tempo de chorar, você vai chorar. Então, atue na sua vida, pense assim, eu tenho que aprender, eu tenho que atuar quando Deus diz que é o tempo que eu tenho que atuar. Por isso que a Bíblia diz que quem crê não se apressa. Interessante isso, está lá em Isaías 28, 16, do finalzinho. Quem crê não se apressa. Ou seja, tenha fé, porém não seja louco o suficiente para sair antes do tempo. Então nós temos que esperar o kairos de Deus para a nossa vida, que é o tempo certo, é o tempo oportuno. Se você está me entendendo, diga amém até agora. 1 Crônicas 14, 14, um texto bem interessante, eu vou sumarizar aqui para vocês. O Senhor disse para Davi, Davi, você vai vencer essa guerra. Davi ia entrar numa guerra, você irá vencer. Davi, glória a Deus. Nada como você ir para uma guerra e saber que você vai ganhar, não é verdade? Davi se alegrou. Só que Deus deu uma condição. Mas Davi, se aguarde, fique escondido aqui, não saia até que eu mande você sair. Mas Senhor, não, fica tranquilo, Davi. Você vai saber a hora que eu vou ordenar você. Já vou te dar um sinal. A hora que as orlas das árvores começarem a se mexer, esta é a hora que você vai subir, e você subindo nesse momento, você vai sair contra o seu inimigo e você irá ganhar a guerra. Talvez Davi pudesse perguntar, mas Senhor, quando vai ser isso? Porque se for na madrugada, eu posso estar dormindo, posso estar descansando, não vou ver a orla passando. Para Davi, aguente, acalme-se. Há um tempo certo, tempo kairos. Eu vou te mostrar, você vai saber, porque o tempo quem põe, meus irmãos, sempre é Deus. Amém? Talvez, se Davi tivesse desobedecido e saísse antes desse tempo, com certeza ele perderia essa batalha. Com certeza.
talvez os amigos ou generais de Davi falam: Davi, vamos aproveitar agora, está uma hora oportuna aqui, o pessoal está lá, sei lá, está desapercebido lá, não está muito atento, vamos aproveitar. Davi falou: opa, não é este o tempo que Deus determinou. Você sabe que Jesus se movia nesse tempo kairos. Jesus se movia no relógio de Deus. O que acontece, se você conhece aquele texto, aquele episódio, quando Jesus chega no casamento em Caná da Galileia, e falta o vinho, Maria chega, né, sua mãe chega e fala: Jesus, acabou o vinho, atua aqui. Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, não chegou a minha hora, não chegou o meu tempo. Não é verdade? Então, Davi, naquele momento da guerra, ficou aguardando e de repente Deus fez assim, ó. Soprou pela orla daquelas árvores. Davi então entendeu: agora é o tempo de Deus. E certamente, Davi foi e venceu aquela batalha. Glória a Deus. Se nós aprendermos a nos mover, meus irmãos, nesse relógio de Deus, sempre nós vamos chegar no tempo certo. Sempre teremos a vitória e sempre veremos a glória de Deus. Não é verdade? Podia dar uma glória a Deus por isso? É algo que nós temos que aprender. A viver o tempo de Deus, a entender o tempo de Deus. Se queremos ter a vitória, se queremos chegar na hora certa, naquilo que Deus tem preparado para nós, precisamos aprender a nos mover nesse relógio de Deus. Eclesiastes 9:11 diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Comigo aqui o finalzinho, mas que o tempo e a sorte, pertencem a todos. Então quem triunfa, meu irmão, não é o mais eloquente, não é mais o inteligente, não é o que tem mais dinheiro, não se trata disso. Diz aqui que o tempo e a ocasião, a sorte, ela acontece a todos. Foi o que acabamos de ler. Ou seja, não é que você triunfa por ser mais inteligente, mais capacitado, ou porque você tem uma família melhor, é mais rico, tem mais ideias, senão aqueles que aproveitam as ideias ou aproveitam as oportunidades que são dadas a todos. Então o problema está no tempo que fazemos as coisas. Isso que é a verdade. Porque às vezes nós fazemos a coisa e já foi. Não dá mais. Veja o que o livro de Esther nos ensina. Você acha que Esther foi uma mulher má? Não, sem medo, não é pegadinha não, sem medo, não, diga aí não. Mulher de Deus, tá certo? Mulher de Deus, era uma ótima mulher, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher agradecida. Mas o problema é que ela não entendia que ela teria que atuar em um certo momento preciso ali na posição que ela estava. Mardoqueu disse: olha, para esse tempo que Deus te levantou, para esse momento. Esther, se você não atuar nesse exato momento, nada do que você foi fazer depois disso não vai servir mais. Ou seja, se Esther não fizesse o que ela tinha que fazer, sabe o que aconteceria? O povo judeu ia ser aniquilado, mataria-se todos. Deus a levantou para um momento específico. Que interessante isso. Porque você conhece a história de Esther, assim, Deus a levantou para salvar o povo judeu. Essa que é a verdade. E assim mesmo, Deus nos leva, meus irmãos, a lugares, às vezes, em tempos específicos. Ou seja, nos conecta, às vezes, com pessoas em tempos específicos, e isso se chama, no mundo espiritual, de tempo kairos. Provérbios 6:6-8 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Então, como trabalha a formiga? De formiguinha em formiguinha, né? Não é assim? Vai juntando a comidinha no verão, porque na verdade no inverno ela não consegue trabalhar. Então ela tem que correr no verão para juntar comida, e juntar comida para poder passar o tempo e se alimentar-se no inverno daquilo que ela guardou. Agora, tem muita gente dentro da igreja
que não vê dessa forma. Pode me ajudar com isso? Olha, agora não dá. Estou preparado para isso. Ui, tem uma coisa mais importante. Tenho muitas atividades na minha agenda, infelizmente eu não vou poder ajudar. É assim ou não? É? Estou muito ocupado com esse assunto, agora não posso tratar disso. Meus irmãos, nós temos que atuar no tempo kairos. A formiguinha trabalhou no tempo kairos. O verão eu tinha que trabalhar, no inverno ela descansava. A formiguinha guardava quando tinha que guardar, comia quando tinha que comer. Essa é a função da formiga. E isso é o problema que nós temos. Há pessoas que estão em situações há 10, 20 anos, a mesma situação, e tudo que tem que fazer é somente, às vezes, tomar uma decisão e não toma. Conhece pessoas assim? Ah, eu conheço. Mas é mais cômodo estar vivendo o dia a dia, né? Ver a sorte que Deus vai nos dar, não é isso? Fazendo o mesmo que tomar uma decisão, às vezes, uma mudança de atitude, um olhar diferente, mudar o curso das coisas. Ou seja, elas não entendem que esta janela pode se fechar. Vai haver um momento em que, na verdade, você vai querer atuar e já não vai ter mais possibilidades de atuar isso efetivamente. Sabe como chama isso? Procrastinação. Diga aí, procrastinação. O que é isso? Amanhã eu faço. Né? Você vai o quê? Procrastinando, adiando. Amanhã eu faço. Não é que você está dizendo, eu não vou fazer. Mas você diz, eu faço depois. Eu tenho um pouquinho desse problema aqui. Às vezes eu... É verdade. Aí uma vez a Márcia chegou, falou para mim assim, Hamilton, vem aqui, está vazando um cano aqui debaixo do tanque. Eu falei, depois eu vou. Não, tudo bem, tá, depois eu vou, né? Às vezes a gente não está muito afim, né? Eu já falei do que eu não sou muito na manutenção, né? Falei assim, e ela queria que eu arrumasse um vazamento. Né? Sabe o que ela fez, meus irmãos? Uma coisa que, vou confessar aqui, é um problema. Meteu um martelo no cano. Aí começou a vazar água na rodeirinha inteira. Eu falei, está vazando água agora. Eu falei, não, está jorrando água. Graças a Deus que Deus deu habilidades na minha vida. Consegui contornar um problema ali, arrumar o cano. Mas não queria naquele momento, eu confesso. Oi? Mas é assim, né? Nada como ter uma experiência, né? Foi difícil. O daqui a pouco eu faço, o depois. Na verdade, não pode existir isso. Em algumas situações na vida, nós não podemos ser assim. Porque no reino de Deus, as janelas das oportunidades muitas vezes se fecham. Então nós temos que atuar agora, no momento que Deus nos mostra, no momento que Deus nos dá. Amanhã? Não. Vou fazer quando essa condição chegar? Não. Ah, se o fulano fizer isso, eu faço? Não. Você é responsável de atuar na janela da oportunidade que Deus abre para a sua vida. Dá para entender, amém? Olha que interessante esse texto aqui, de Cantares 5, 2 até 8. Abre aí sua Bíblia, Cantares 5, 2 a 8. Cantares é um livro muito romântico, vocês vão entender aqui. Mas olha que serve muito para exemplificar essa questão do tempo certo. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos dos gastos de gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Olha o versículo 4. O meu amado meteu a mão pela fresta da porta. Aí eu fico pensando, né? Por que não abriu a porta no tempo certo? Quando ele chamou, né? Quando ele veio buscar. Continuando, e o meu coração estremeceu por amor dele. Aí parece o seguinte, quando agora vem a culpa, né, porque não abriu a porta no tempo certo, a oportunidade foi embora. Olha o 5. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri o meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Veja, não foi o problema aqui que essa pessoa não amava, né? Ela amava. Foi que ela abriu a porta muito tarde. Passou o tempo.
E sabe quantas pessoas cometem esse erro diariamente? Deixou o tempo passar, deixou a oportunidade passar. O coração dela está dizendo, não, vou me levantar, meu coração disse, não, achei que o tempo estava errado. E quando foi fazer o que tinha que ser feito, o amado já tinha ido embora. Então, o que é mais triste é que não precisava passar por isso, era só ter aberto a porta no tempo certo. Mas olha o que acontece agora no versículo 7 e 8, na continuação desse texto, um pesadelo que acontece para muitas pessoas também nesse tempo de Deus. Olha o 7. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, ou seja, ela foi atrás dele, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filho de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que eu estou enferma de amor. Olha que coisa. Veja, em nenhum momento ela precisava ser ferida, precisava ser atacada. E se ela tivesse aberto a porta quando o amado estava lá, com certeza o amado protegeria ela dessa situação. Ela não teria sofrido por ter ido buscar quem não encontrou. Aí você pode dizer, mas por que essa crueldade? Por que é que o Senhor se foi? Porque, meus irmãos, você tem que responder quando Ele quer e não quando você quer. Vou repetir. Nós precisamos aprender a responder quando Deus quer e não quando nós queremos. É o tempo kairos. Nós temos que aprender a trabalhar e fazer no tempo kairos. Tem que se mover quando Ele disser, mova-se. Tem que defender quando Ele disser, defenda-se. Nós temos que alinhar esse tempo de Deus na nossa vida. Dá para entender? Diga um amém. Eclesiastes 3, de 2 em diante, diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar ou de curar, tempo de derribar, o tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de esplantar pedras, de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar, o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, isso aqui é difícil, hein? E tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo do quê? De paz. Ou seja, em outras palavras, você tem que atuar dentro do tempo de Deus. Posso ouvir o amém? Dá para entender até aqui? Temos que saber atuar, é o kairos de Deus. Você não pode dormir num tempo de guerra, senão vão te matar. Você também não pode guerrear no tempo de paz, senão você vai destruir tudo aquilo que foi construído. E esse é o problema, que as pessoas atuam no momento errado, na hora errada, e no tempo errado, não o tempo de Deus, o tempo de kairos para nossas vidas. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas 12:32, olha assim, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. Ou seja, temos que aprender a discernir qual é o tempo de Deus para a nossa vida. É o frio que está todo mundo meio quietinho assim? Está certo? Amém? Deu para entender? Então, as oportunidades que Deus está nos dando, nós temos que aprender a atuar de acordo com a vontade de Deus nesse tempo preciso. Esse é o tempo kairos. Eu vi um relato de uma senhora que uma vez chegou ao seu pastor e disse, pastor, estou com um problema na minha casa, estou sendo violentada pelo meu marido. Se chegasse a mim, eu daria o mesmo conselho para ela. Filha, pegue suas coisas, seus filhos e vaza. Vai embora. Isso não tem conserto. Foi o que o pastor falou para ela. Ela disse o seguinte, não, pastor, eu vou esperar um pouquinho, pode ser que as coisas mudem, né, e melhorem. Realmente ela amava esse homem. O pastor disse, olha, eu não acho que isso vai acontecer, não é um bom conselho. Vou orar por você. Ela insistiu que o homem mudaria com o andar do tempo. Então o conselho foi que ela saísse de casa, já com seus filhos, e deixasse isso. Na verdade, ela não fez. Uma certa noite, seu marido novamente a pegou, a espancou, é um caso verídico isso aqui. Pegou-a, espancou-a e quase a matou. A partir daí ela tomou uma decisão. Mas veja, não seria mais fácil ter tomado uma decisão antes de quase morrer?
Tudo isso porque não atuou no momento certo, no momento preciso. E há pessoas que não têm entendido que as janelas de Deus, elas se abrem para certas coisas, mas elas também se fecham. E a gente tem que ter esse discernimento e habilidade para atuar nesse momento certo. Às vezes nós passamos anos e anos e anos, e a única coisa que vai acontecer, às vezes, meus irmãos, é o remorso de você não ter aproveitado uma porta, uma oportunidade que Deus deu para você, e você não utilizou e não aproveitou. E eu conheço muitas pessoas que vivem com remorso. Atendi uma pessoa faz talvez uns 20 dias, e ela tinha um remorso de um problema que aconteceu muito tempo atrás, entendendo que talvez ela queria viver esse mesmo momento, nesse tempo, que isso traria um conforto novamente ao seu coração, da tristeza. Isso estou falando há mais de 10 anos atrás, que ela viveu um tempo, mas teve um problema. Eu falei para ele, para sua esposa, falei assim, olha, esse tempo que você viveu, você não vai voltar mais, já foi. Isso não acontece mais, é uma enganação. Por isso que você está vivendo de tempo em tempo e frustração em frustração. Porque você está achando que essa oportunidade nova vai curar ou vai te trazer a mesma oportunidade que você deixou perder lá atrás. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é um tempo realmente para todas as coisas. E quando o tempo passou, você perdeu a janela que Deus preparou para a sua vida. Então, conta uma história de 2 jovens que viviam em Dallas, verídico também. Eram seminaristas. E você sabe que todo seminarista é meio duro de dinheiro, né? Não tem dinheiro nenhum. Estudavam de dia, faziam um bico numa empresa que fazia mudança. Mudança mesmo, né? Era um espião que carregava os móveis, essas coisas. Estavam um dia, os 2 rapazes pegaram um serviço para mudar de um prédio para o prédio em frente, lá na cidade de Dallas. Estavam fazendo a mudança, carregando os móveis, quando de repente encosta um carrão todo luxuoso e faz, opa, ô fulano, espera aí, o que vocês estão fazendo? Não, estão fazendo mudança, tá bom, beleza. O cara falou assim, o que vocês fazem? Né? Nós somos seminaristas ali lá tem um seminário que chama Christian of Nation. Eles eram seminaristas dessa faculdade, dessa instituição religiosa. Puxa vida, eu também sou cristão, sou evangélico. Eu falei, eu sou dono desses 2 prédios. Eu assim, cara, é mesmo? E começou uma conversa ali entre eles. E o senhor, então, contando a sua história. Ele falou assim, sabe que eu também tinha um chamado para servir a Deus? Isso trouxe a curiosidade para os meninos. Mas o senhor faz o quê? Não, eu tenho uma empresa de petróleo. Gente, parece brincadeira, mas Dallas jorra petróleo do chão. Eu fiquei abismado eu falei, acho que o pastor Anselmo, tem uma igreja lá em Dallas. O que acontece? Olha só que situação. Eles foram fazer uma quadra no fundo da igreja, furaram para botar estaca, saiu petróleo. Vou lembrar aqui o nome da igreja daqui a pouco. Saiu petróleo, gente. Botaram um poço de petróleo no fundo da igreja. Eu mandei o Anselmo, fura todos aqui, vamos ver se vai sair. Né? A igreja tem tanto dinheiro, a igreja assim, ela não pede dízimo, assim, nem faz tempo de ofertar quem quer. Ela tem dinheiro suficiente para gerações e gerações. Também no poço de petróleo no fundo, né? Não para de jorrar petróleo. Eu falei, meu Deus, que coisa, que acontece aqui no Brasil, né? Eu falei assim, não sei se tem o ciúme santo, né? Mas essa eu fiquei com inveja santa, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Mas esse homem aqui, o que aconteceu? A família dele achou, nesse contexto, foi furar lá alguma coisa, achou petróleo na propriedade deles e montaram uma companhia de petróleo. Nesse momento que ele estava com a decisão de ir para o seminário. Aí então ele trocou, falou, puxa vida, vou ter que trabalhar na empresa da família um tempo. Ficou lá, mas depois eu fico lá. Depois de um ano, ele falou assim, vou para o seminário. Não, mas puxa vida, meus parentes vão tomar conta aqui, pode ser que me roubem, para não sei o quê, eu vou ficar e vou continuar. E esse homem continuou trabalhando. E era rico, ficou rico, não há dúvida disso. Mas o que acontece? Ele fala para esses meninos, olha, hoje talvez eu deva ser um dos homens mais ricos dessa cidade. Mas eu vivo com uma tristeza dentro do meu coração,
Porque eu não obedeci a Deus no momento que eu deveria obedecê-lo. E ele falou assim, e a razão que eu devo adverti-los, ou te dar um conselho nesse momento é o seguinte, que nada neste mundo pode recompensar você desobedecer a Deus. Vou repetir. Nada nesse mundo pode recompensar você desobedecer a Deus. Ele falou, nunca façam isso. Neto, pode vir, tá? Aí naquela noite os jovens terminaram o serviço, pegaram o poisézinho dele, carrinho velho, vamos embora, né? Bora para casa. Eu falei, nossa, o carrão do homem lá, meu, fui comentando essa situação, o carrão do homem, nosso carrinho velhinho. Falei, é verdade. Mas disseram para o outro, ei, a gente não tem um carro de luxo como aquele, não é verdade? É verdade. Mas nós temos a bênção de fazer a vontade de Deus. Há um tempo para todas as coisas. Saiba ouvir a vontade de Deus. Meu irmão, nessa noite, o Senhor vai abrir oportunidades para a sua vida. Creia nisso. Mas a virtude maior é saber responder a essas oportunidades. Aquilo que Deus tem te dado. Porque não são, como diz a palavra, não são os espertos, não são os sábios ou os ricos que ganham. Mas são aqueles que sabem aproveitar o momento que Deus te dá. Então, alinhe a sua vida ao relógio de Deus. Dá para entender? Diga aí, alinhe a minha vida ao relógio de Deus. E eu quero te chamar nessa noite a nós termos um momento de oração ao Senhor, onde a gente possa entregar este momento, às vezes, que nós estamos passando. Porque às vezes você entra aqui e você passa um momento que você não consegue entender. Eu falava com uma pessoa hoje mesmo, assim, eu não entendo porque eu estou passando isso na minha vida. Eu não entendo por que isso acontece, não sei nem se Deus tem ouvido a minha oração. Eu também não posso dizer isso, eu também, se eu pudesse ter resposta para todas as coisas, eu também não entendo. Porque Deus não ouve as orações ou a minha oração no momento que eu preciso. Mas no meu coração eu tenho que entender que há um tempo de Deus, é o tempo Kairos, para que as coisas aconteçam dentro do reino espiritual. E o que Deus nos chama hoje, Ele nos chama para termos paz no nosso coração. Que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Dá para entender, amém? Então fique de pé. E eu quero que você, se você tem passado certas lutas na sua vida, se você tem passado por decisões ou indecisões na sua vida, ou por respostas que não chegam, ou por dúvidas de futuro, dúvidas de um casamento, por que não? Dúvidas de situações que você fala assim, meu Deus, será que eu tenho que passar por tudo isso mesmo? Faz parte do seu propósito eu passar por certas lutas? Estou aqui nessa noite para dizer para você, para o seu coração, há um tempo que Deus irá te levar para uma vitória. Vou repetir, há um tempo de Deus que o levará para a vitória. E quem sabe esse tempo pode ser hoje? Porque o tempo é de Deus. E de repente você está com o teu coração e você quer trazer isso ao Senhor. Eu te convido, sai do seu lugar, eu vou orar pela sua vida. Se você está nesse contexto, onde você quer colocar os seus sonhos, suas esperanças, suas expectativas, seus dilemas, suas lutas no altar de Deus, eu creio que o Senhor está pronto a ouvir a sua oração e mostrar a sua vida qual é o tempo que Deus tem para você. Muito bem, dê um passinho para frente aqui.
Depois nós vamos orar por outras coisas. Mas agora nós vamos orar por essa situação. Isso. Vem, dá um passinho aqui no meio aqui para o pessoal chegar aqui. Meus irmãos, eu queria poder ter resposta para vocês. Eu não tenho. Eu queria poder dizer assim, olha, hoje seu problema vai estar resolvido. Não posso dizer isso. Queria poder dizer, olha, hoje o que você tem buscado, a saúde, ou trabalho, ou negócio, ou a restauração da sua casa, ou a restauração da sua família, o seu casamento, é hoje o teu dia. Não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar dentro do que a palavra de Deus nos diz. É que há um tempo para todas as coisas. E esse tempo é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus para a sua vida. Então saiba esperar o tempo de Deus. Saiba esperar o tempo preciso de Deus. Que Deus certamente vai se manifestar. Há um sopro de Deus, como ele fez com Davi. Há um sopro de Deus na hora certa. E você vai saber exatamente, essa é a hora que Deus preparou para a minha vida, para a vitória. Eu já tive essa experiência de você chegar e saber, agora Deus acabou de me responder, glória a Deus. Às vezes é duro o processo, mas quando a vitória chega, você se alegra, você bendiz o Senhor, porque o Senhor tem sempre coisas novas para a nossa vida. Aí a vitória chega e você vai dizer, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez. Curva a sua fronte, põe a mão no seu coração. Senhor, nesse momento, Pai, quando ouvimos a Tua palavra, Deus, entendemos que é um tempo do Senhor, um tempo Kairos, que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Pai, eu sei que é duro esperar. Eu sei o quanto é complicado, Senhor, aguardar coisas que às vezes para nós são tão imediatas. Mas, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a estarmos atentos à Tua voz e a obedecê-lo, Senhor, no tempo certo, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, não nos deixe apressar, a dar o passo errado, a dar um passo no momento errado. Mas, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a esperar e a confiar no Senhor, porque o Senhor certamente tem o melhor para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção para os meus irmãos aqui. Em cada luta, em cada dilema, em cada situação, em cada dificuldade, em cada aguardo, em cada espera, meu Deus, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor entre com a paz agora nesse momento. Que o Senhor entre com a convicção no coração que o Senhor tem visto, tem olhado, tem se manifestado, tem visto, e o Senhor há de trazer resposta no tempo preciso, no tempo do Senhor, no tempo do Kairos que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Pai, então aumenta a nossa fé. Deus, traz convicção no nosso coração de que o Senhor tem muito mais. Que o Senhor, andando contigo, nós teremos sempre portas abertas, respostas certas, vitória nas nossas lutas, nas nossas guerras, Pai. Pois quando, ó Deus, decidimos segui-lo, quando decidimos ouvir a Tua voz, Pai, o tempo é correto e a vitória chegará no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção do Senhor, ó Deus. Pai, nas Tuas misericórdias, eu peço, Pai, que o tempo de hoje seja um tempo de bênção para os Teus filhos. Que hoje seja um tempo também de vitórias naqueles que precisam. Senhor, o Senhor pode fazer. Ó Deus, e o Senhor está pronto a fazer. Que o nosso coração confie no Senhor, no que o Senhor vai realizar. Pois certamente o Senhor, ó Deus, irá fazê-lo, Pai. E eu confio e entrego agora as nossas angústias, nossas preocupações. Diz aí, eu entrego ao Senhor Jesus. Agora coloque as preocupações que te afligem no coração, no altar de Deus. Pai, o Senhor tem ouvido aqui as preocupações, as angústias, as dores. Pai, agora vem abençoar, Senhor. Entra com a Tua mão divina, protetora, abençoadora, Senhor. Ó Deus, manifestando o Teu poder, a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. E que no tempo certo vejamos, Senhor,
o sim, vejamos a bênção, a porta aberta, as resoluções e soluções de problemas, dificuldades. Ó Deus, a bênção da cura naquilo que o Senhor já tem preparado no propósito na vida de cada um dos meus irmãos. Assim entregamos essas situações em Teu nome e assim glorificamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor.